quando Jacó passa por esse momento da vida dele, ele não está em nenhum momento legal da sua vida. Se você voltar a alguns capítulos anteriores, e se você é conhecedor da história, sabe que tinha acontecido uma grande confusão na família dele. Ele tinha, junto com a sua mãe, enganado seu pai, e ao enganar o seu pai, ele toma a bênção que por promessa era dele por direito, uma bênção que o irmão dele, Esaú, tinha desprezado, e então ele tenta dar o jeito dele para aquilo acontecer. Nessa situação, o irmão dele fica com ódio, existe uma revolta na família, mas de repente, no início do capítulo 28, Isaac, pai de Jacó, e Isaac era filho de Abraão, conhecido pela Bíblia como o pai da fé. Isaac chama Jacó e fala: Jacó, eu quero que aconteça algo na sua vida. Eu quero que você saia daqui onde nós estamos e você vá até a terra de Harã, onde você vai buscar uma esposa para você. Porque não é nessa região que eu quero que você venha constituir a sua família. Eu quero que você vá até aquela região para buscar uma esposa para você. Naquele momento então, Isaac começa a falar algo mais para Jacó. E ele fala: eu quero dizer que existe uma bênção de Deus para a sua vida. E é a mesma bênção que veio de Abraão. Jacó está escutando Isaac falar para ele. Ele está escutando as palavras do seu pai. Então Jacó começa a escutar tudo que Isaac tem para falar para ele. E Isaac vira e fala: a mesma bênção que Deus deu para Abraão vai chegar em você. Essa bênção eu herdei e agora eu transfiro para a sua vida. Eu quero dizer que você será bendito e que tem algo grandioso de Deus para acontecer na sua vida. Então é necessário você sair daqui e ir para Harã. Bom, eu quero parar neste momento para que você entenda algo sobre o que está acontecendo nessa história. Talvez você não entenda a circunstância pela qual você está passando. Isso é comum de cada um de nós. Se você analisar um pouco das conversas que temos hoje em dia, a maioria das vezes o que nós vamos escutar são lamúrias. A maioria das vezes nós vamos escutar as palavras de falta de esperança e palavras de indignação. Está tudo muito caro, não tem jeito, não tem uma esperança para o que nós estamos vivendo, a sociedade está depravada, vai tudo de mal a pior. E é esse o cenário que a gente se depara, é esse o cenário que nós nos encontramos. Um cenário que não nos traz esperança. Exatamente era a situação pela qual a família de Isaac, Rebeca, seu filho Jacó estava passando. Um conflito iminente estava entre os seus dois filhos, algo estava de muito ruim para poder acontecer, porque um jurava o outro de morte. E Isaac está chegando já no final da sua vida, já está velho e fala: eu preciso resolver. Eu não posso deixar que a minha vida acabe sem que o legado de Deus tenha seguimento, sem que eu possa passar adiante aquilo que Deus confiou a mim, como uma promessa na minha descendência. Eu quero que você entenda que quando Deus fala algo, Ele fala algo para cumprir. A palavra de Deus declara que Ele não é homem para se arrepender, e nem filho de homem para mentir. Então aquilo que Deus fala ao nosso respeito, Ele não fala por brincar com as nossas emoções. Ele não fala porque Ele quer dar uma falsa esperança em nós. Ele quer dar uma aparente motivação. Aquilo que Deus fala para as nossas vidas é porque Ele quer cumprir. Mas se nós estamos falando que Deus dará ordem aos anjos para que nenhum mal nos aconteça, por que o mal nos acomete? Por que nós estamos diante de cenário caótico? Por que nós estamos muitas vezes privados de algumas coisas? Porque nem tudo vai do jeito que nós achamos que deveria ir. A primeira coisa que o Espírito Santo quer ministrar em nossas vidas nessa noite: nem sempre o que você acha que é mal, realmente é mal. Tem hora que aquilo que é aparentemente mal é o bem de Deus para as nossas vidas. Aí talvez você fale assim: pastor, eu não entendi, se é mal, se é bem, não tem como um mal ser bem. Eu não entendo isso. A nossa visão ela é limitada. Nós não conseguimos enxergar no plano de Deus, entender a dimensão que Deus tem. Jacó ele precisava sair da terra onde estavam os pais dele. Ele deveria sair daquele local para um outro local.
Ele precisava passar por um processo de aparente isolamento, um processo que talvez não era o bem que ele queria, para que a vida dele fosse transformada. Aquilo que você talvez esteja chamando de mal na sua vida, é exatamente o que Deus está usando para te transformar em uma pessoa melhor. Aquilo que é aparentemente o ruim em nossas vidas, é o que Deus está usando para mostrar que Ele é o Deus que cuida de cada um de nós, para poder mostrar que Ele não nos desampara, e até mesmo diante da assolação, diante das dificuldades da vida, Ele está cuidando de nós. O apóstolo Paulo declara que ele se alegrava nas suas injúrias, nas suas fraquezas, porque era na fraqueza dele que o poder de Deus era aperfeiçoado. Mas talvez você fale bem assim, mas simplesmente Jacó estava saindo da casa da mãe e do pai para buscar uma esposa, um casamento. O foco do nosso texto não é de onde ele estava indo, para onde ele estava indo, não é o que ele estava indo fazer. Mas o foco do nosso texto é que Jacó precisava de mudar de posição. Muitas vezes, a aparente bagunça que acontece em nossas vidas é para gerar uma mudança na nossa posição. Eu não estou falando de você abandonar o seu lar, eu não estou falando de você abandonar a igreja, eu não estou falando de você sair de um lugar ou de outro. Cada um tem o seu contexto, cada um tem a sua história, a sua situação. Mas o fato é, Deus não quer que fiquemos da mesma forma. O fato é, Deus exige uma transformação de nós. E a transformação de Deus só vai acontecer se nós tomarmos a atitude de mudarmos de posição. Estamos muitas vezes acostumados a vir na igreja, receber uma oração e ouvir uma palavra. E vivemos ano após ano, simplesmente dessa forma. Será que nós vamos ser constantemente carentes de oração e carentes de palavra? Lógico, a palavra de Deus se renova e nós temos que congregar, porque isso é bíblico, a ordenança de Deus. É algo que vai nos fazer crescer como pessoas. Mas será se a nossa experiência com Deus será limitada pelas orações de outra pessoa? Será se o nosso relacionamento, a nossa experiência, a nossa intimidade com Deus será simplesmente limitada por uma palavra que você recebe de outra pessoa? Sabe como que Jacó vivia? Isaac e Rebeca tinham 2 filhos, eles eram gêmeos, era Esaú e Jacó. Esaú era um homem de caça, ele vivia no campo, era um cara treinado para sumir durante os dias e ali trazer a sua caça, trazer a sua recompensa. Mas Jacó não, Jacó era alguém caseiro, ele estava habituado a estar junto com a mãe, junto com o pai constantemente. Se nós fôssemos colocar nos nossos dias de hoje, é como se fosse um rapaz mimado, aquele que vive na barra da saia da mãe, aquele que depende da mãe e do pai para tudo que vai acontecer na vida dele. E talvez você conheça a pessoa assim, talvez você tenha passado por isso. O momento de, às vezes, um filho tão assim apegado com a mãe, ele tem que sair de casa para ir morar em outra cidade, para poder trabalhar ou para poder estudar. E aquilo gera uma ruptura muito pesada no coração. A mãe fica preocupada: será se o meu filho está comendo? Será se o meu filho tem algo para vestir? Será se tem alguém cuidando dele? Como que ele vai fazer para passar as roupas, para poder lavar, para poder comer, dar conta da casa? E talvez o filho olhe e fale assim: poxa vida, minha mãe fazia tudo para mim, eu não sei fazer nada sem a minha mãe. Oh, meu pai resolvia tudo para mim, eu não sei fazer nada sem meu pai. E se você conhece essa história, esse contexto, você sabe o quão difícil é para aquela pessoa que é dependente de outra pessoa. E aí nós entendemos que a história está mais complexa do que imaginávamos. Existem mais pormenores do que simplesmente nós lemos. Mas o Espírito Santo traz aplicações hoje, pelas quais nós vamos aprender que Deus cuida de nós. Vamos tentar imaginar um pouco da história, florear um pouco para entendermos. Porque a Bíblia traz para a gente narrativas e relatos daquilo que seria o essencial do plano de Deus. E nós precisamos mergulhar nessas informações para que venhamos ter uma compreensão melhor daquilo que está acontecendo. Bem, Jacó era filho de Isaac, que era filho de Abraão. Abraão, o pai da fé. Abraão recebeu uma promessa de Deus. E quando a Bíblia fala em Gênesis que Deus aparece para Abraão, Deus aparece para Abraão com uma informação. Fala: Abraão, sai da tua terra,
da tua parentela e vai. Você não viu nada de semelhante, não? Chega um momento da vida de Jacó, que ele ouve do pai dele: está na hora de você sair da tua parentela e está na hora de você ir. O mesmo movimento que acontece na vida de Abraão, agora tem que acontecer na vida de Jacó. Ele precisa sair de um lugar para o outro. E é interessante que na vida de Isaac não foi diferente. Isaac saiu, ele recebeu sementes de Abraão e saiu para uma outra terra para ali semear. O que nós entendemos que o Espírito Santo está dizendo para a gente, que é necessário ter movimento em nossas vidas. E movimento não é você ficar pulando de um lugar para o outro, não é você ficar andando como aquele que é carente, o andarilho da fé, todo dia está num lugar, não é isso. O que nós falamos de movimento é que nós precisamos entrar na dinâmica do Espírito Santo. Nós precisamos nos direcionar para os planos e os processos que Deus tem para realizar em nossas vidas. Ficar na mesmice não dá. Viver ano após ano com a nossa fé limitada não dá. Acostumar com a carência espiritual não dá. É necessário que haja transformação em nossas vidas. Deus fez um grande plano na vida de Abraão, mas Abraão precisou ir. Deus fez um grande plano agora, ele começa a desenhar esse plano na vida de Jacó, mas Jacó precisava ir. E para onde é que Deus está te enviando? O que é o sair que Deus quer de você? Eu não estou falando que você tem que sair e abandonar tudo que está na sua vida e começar algo novo num lugar distante, eu não estou falando isso. Se Deus constrói isso na sua vida, é um projeto de Deus, naquilo que Ele quer fazer. Mas eu estou falando que nós precisamos hoje parar e olhar o que precisa mudar em nós, o que precisa movimentar em nossas vidas. Quando Jacó precisa sair da casa dos pais dele e ir em busca de uma nova construção em sua vida, ele iria buscar uma esposa para ele, ele iria dar seguimento a uma promessa que Deus tinha feito a Abraão. Talvez aquilo fosse o que Jacó escutou desde a sua infância. Talvez você tenha acompanhado, tenha tido a oportunidade de conhecer os seus avós. E como a criança senta perto dos avós, ela começa a escutar as histórias do seu avô. E o seu avô começa a contar os causos da vida, o que ele já passou, o que ele já vivenciou. Talvez você tenha tido essa experiência de sentar com alguém mais velho e ele contar dos relatos da sua vida. E aquilo começa a trazer sobre você uma imaginação sobre o que aconteceu. Mas é apenas uma imaginação. Você não estava lá, você não vivenciou aquilo, você imagina pelo que te foi contado. Como era comum, e quando você estuda sobre a história do povo hebreu, você vê que eles usavam da oralidade. Os pais tinham o hábito de contar para os filhos as histórias de suas famílias. E era assim que era construído o legado de cultura que passava de um a outro. Era assim que era construída a fé que eles tinham. E talvez por muitas vezes Isaac sentou com Esaú e com Jacó, os seus dois filhos, e começava a contar das histórias do seu pai Abraão. E talvez ele falava bem assim: Abraão, meu pai, foi um homem extraordinário. Abraão, meu pai, ele foi chamado por Deus. E Deus tirou ele de um local e levou para o outro, e ele viveu experiências extraordinárias. E como de fato acontece no olhar de uma criança, talvez o olhar deles, ainda criança, brilhasse com as histórias que Isaac contava de Abraão. Aquilo alimentava a alma de Jacó, aquilo alimentava a alma de Esaú. E talvez isso levou Esaú a falar: eu quero caçar, eu quero ir para o campo, eu quero ser como meu avô, que andou pelo desconhecido. Talvez aquilo levasse Jacó a falar: eu quero tanto viver em tendas como meu avô vivia. Eu quero tanto estar um dia parado e ver os anjos virem, sentar e comer comigo. Porque eram as histórias que ele ouvia. Mas as histórias de Isaac não eram apenas histórias. Porque talvez um dia Isaac virava para Jacó e Esaú e falava: mas tem uma história mais marcante, tem uma história mais empolgante, a história da minha vida.
E talvez Isaac virasse para ele e falasse bem assim: um dia o seu avô me chamou para fazer um sacrifício a Deus. E eu, como um bom treinante, estava aprendendo com o seu avô. Peguei então os materiais do sacrifício e subi então ao monte com ele para sacrificar. Mas naquele dia algo diferente aconteceu. Naquele dia então, quando estávamos todos preparados, eu vi a lenha, eu vi o cutelo, eu vi o fogo e falei: pai, tem tudo aqui, mas onde está o cordeiro? Você sabe o que aconteceu, meus filhos? Naquele dia o meu pai olhou e falou: você é o cordeiro. E aquilo me trouxe pânico. Como? Eu vou morrer? Eu serei o sacrifício? Então o seu avô começou a enrolar as minhas mãos com a corda, começou a me amarrar, me colocou sobre a pedra e tudo ficou preparado. E de repente ele pega o cutelo, e quando então ele vai para me sacrificar, uma voz dos céus ecoa. E essa voz fala: não toque no garoto. Eu conheço o teu amor, eu conheço a tua fidelidade, e eis que já tem um cordeiro para ser sacrificado no lugar dele. Tem mais história para a gente poder falar, mas aqui eu paro para você entender. Aquele relato de Isaac marcava a história dele, porque agora ele não era apenas uma pessoa que ouviu falar dos livramentos que Deus deu para Abraão. Ele não era apenas uma pessoa que ouviu falar das vezes que Deus cuidou de Abraão. Agora ele sabia que tinha um Deus nos céus que protegia a vida dele. E talvez quando ele contasse aquilo com tanta vontade, até mesmo com lágrimas nos olhos, com a voz embargada e trêmula, aquilo tocasse no profundo da alma de Esaú e de Jacó. E talvez Jacó crescesse falando: eu queria tanto que Deus falasse comigo. Assim como Deus falou com meu avô Abraão, assim como Deus falou naquele dia que Ele protegeu o meu pai no sacrifício, no monte. E talvez seja assim. Você ouve alguém contar de experiências com Deus e você fala: poxa vida, eu queria que Deus falasse comigo. Você ouve alguém falar de milagres, de curas, de maravilhas, você fala: poxa vida, eu queria que Deus falasse comigo. Eu queria ter uma experiência com Deus que marcasse a minha história. Talvez Esaú, talvez Jacó cresceram alimentados por essa história. Mas como acontece muitas vezes comigo, com você, cada um de nós, uma hora a gente cansa de história. Uma hora a gente cansa de histórias. E talvez a gente fala bem assim: lá vem papai contar mais uma história, contar de novo aquela mesma história, porque eram apenas histórias. Eles não viram Deus, eles não ouviram Deus, eles não sentiram Deus, então era apenas história. E entenda uma coisa muito importante: a nossa fé, ela não pode ser construída por histórias que os outros contam. A nossa fé, ela só é construída por uma experiência única e verdadeira com Deus. Você está aqui na igreja, é você buscar uma experiência com Deus, e a sua fé só vai ser construída se você aceitar ter uma experiência com Deus. Senão você vai viver e um momento vai cansar das histórias da fé, e a sua fé será abalada, a sua fé não vai prevalecer, e ela vai acabar. Isaac vai envelhecendo, Jacó cresceu, a confusão aconteceu. E naquele dia que Isaac chama Jacó e fala: Jacó, eu tenho algo para te falar. Eu quero que você vá agora para uma outra terra, onde você vai buscar uma esposa para você. Mas eu quero que você lembre que tem uma promessa de Deus feita a Abraão. Talvez naquele momento na cabeça de Jacó falasse: vem lá de novo a mesma história. Talvez ele ouvisse o pai dele, mas pensasse dentro dele: eu estou cansado dessa história. Desde pequeno ouvindo a mesma história e não vendo nada acontecer. Então ele ouve toda a história que nós já contamos aqui, e ele vai então, obedecendo ao seu pai,
talvez até vazio na alma, triste, falando: a minha vida não passa de histórias contadas dos outros. Mas como nós lemos no livro de Gênesis capítulo 28, a partir do verso 10, no momento que ele saía e ia em direção àquela outra terra, anoitece e ele precisa dormir. E talvez você não entenda por que você está passando por momentos de escuridão, como nós cantamos aqui nessa noite. O choro pode durar uma noite, e tem hora que a noite é amarga, tem hora que a gente chora muito, tem hora que dói na alma, as noites que passamos, não vendo o que pode acontecer, não sabendo o que vai surgir, após tanta dificuldade e tanta tribulação, tantas coisas que não dão certo, que não se encaixam, e a gente só vê escuridão. Então o sol se põe, Jacó precisa dormir, porque não era seguro viajar pela noite. Salteadores, povos estranhos, feras. Então ele resolve dormir. Mas a Bíblia não fala que ele foi para uma caverna, a Bíblia não fala que ele buscou um abrigo, simplesmente fala que ele deita sobre uma pedra. E talvez você fale, mas naquela época era comum. Nós não estamos falando de Esaú, alguém acostumado a ir a caçar, a viver no campo. Estamos falando de um rapaz que vivia nas tendas, todo dia, sua coxa quentinha, sua tenda aquecida, a fogueira, tudo muito conforto, comida. Mas naquela noite, a luz que iluminava não era do fogo, era simplesmente a lua. O que cobria o seu corpo era o relento, o que cobria o seu corpo era o frio daquela noite. E numa noite tão trágica, de um momento tão angustiante para a alma, tão emocionalmente abalado, o mais comum é que quando a pessoa venha dormir, ela tenha pesadelos. Mas ao contrário disso, naquela noite, Jacó sonhou. Eu quero dizer que você pode estar passando por uma noite escura. Eu quero dizer que você pode estar passando por situações que abalam o seu emocional. Você pode estar passando por uma situação que você não sabe o que vai acontecer, e você só acha que está chegando tudo à ruína. Eu quero dizer que o tempo de ter pesadelo acabou. Deus está ministrando sonhos sobre a sua vida. E a palavra de Deus fala que os sonhos de Deus não vão ser frustrados. E se Ele está te dando sonho, é porque Ele quer que se realize sobre a sua vida. Se Ele está te dando sonhos, é porque Ele quer que algo novo concretize e aconteça na sua vida. Deus não te trouxe essa noite para ouvir uma palavra de morte e de desesperança. Ele te trouxe aqui para entender que você ainda vai sonhar. Jacó começa a sonhar. O sonho é muito claro, é muito nítido. Ele vê uma escada que sobe aos céus, e ele vê que anjos subiam e desciam. Parece que tudo começa a mudar. Aquilo que apenas era história, agora ele consegue ver um sonho. Ele consegue entender que tem um Deus lá em cima que se aproxima da terra, um Deus que sai lá dos céus e vem para tocar aqui a terra. Mas talvez você fale, era apenas sonho. E da mesma forma que um sonho começa, ele acaba. Sim, era apenas um sonho. Mas quando talvez ele pensasse que era apenas um sonho, ele ouve uma voz dos céus. Se você estava aqui no nosso culto anterior, a mensagem que Deus usou o nosso pastor para pregar foi o som dos céus. E o que ele falava várias vezes na mensagem era que Deus dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O som dos céus continua ecoando para alcançar os seus ouvidos, para adentrar o seu coração e para te fazer acreditar que Deus se importa com você, que Deus tem plano para você, que Deus quer construir algo na sua história. É o som dos céus.
é o som dos céus. E quando Jacó então ouve aquele som, Jacó fala: peraí, não é apenas sonho, Deus está falando comigo. Não eram apenas histórias, Ele não apenas falava com o meu avô, Ele não apenas falou com meu pai, Ele está falando comigo. Esse Deus existe, não são apenas histórias, é real, é real, é real. É a mesma dimensão do que Jacó passou, que o Espírito Santo quer fazer que a gente entenda nessa noite. Deus é real, não é apenas a história que ouvimos na Bíblia e achamos bonitas, não é apenas uma pregação que alguém falou e achamos aquilo maravilhoso. Deus quer falar dos céus para que nós venhamos ouvir. Ele não quer falar com o outro, Ele quer falar comigo, Ele quer falar com você. Ele quer que cada um de nós ouça o que Ele tem a dizer a cada um de nós. E como o apóstolo João escreveu em Apocalipse, ele diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você é a igreja, eu sou a igreja, nós somos igreja. O Espírito está falando conosco. Então peguemos os nossos ouvidos e abramos para ouvir o que o Espírito tem a dizer. Quando Deus fala para Jacó, Ele não apenas fala qualquer coisa. Ele não apenas fala: Jacó, eu existo. Não. Ele fala algo que refresca muito bem a memória de Jacó. Ele fala algo que marca muito a história de Jacó. Ele fala: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac. Em outras palavras, Deus está falando: seu avô teve experiência comigo, seu pai teve experiência comigo, e agora é a hora de você ter experiência comigo. O Espírito Santo está falando que talvez você conheceu alguém que falava muito de Deus, sabe, irmã Maria? Falava muito de Deus, e você admirava e falava bem assim: oh, Deus fala tanto com ele. Mas Deus está falando: hoje eu quero falar com você. Então você fala bem assim: ó, eu conheci aquela pessoa que apresentou Jesus para mim, e Deus era tão maravilhoso na vida daquela pessoa, e hoje Deus falando: eu quero falar com você. Eu já falei com outros, mas hoje eu quero falar com você. Então Deus continua falando com Jacó, e Deus vira para Jacó e fala bem assim: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e eu quero dizer que essa terra que você está sobre ela, você vai tomar posse por herança. Aquilo que hoje você acha que é o caos da sua vida, Deus está declarando que Ele vai te dar domínio sobre isso, e aquilo será domínio teu, por herança da construção que Deus está fazendo na sua vida. Talvez você olha e está difícil financeiramente, Deus vai te dar domínio sobre essa área. Talvez você olha e sentimentalmente está tudo destruído, Deus vai te dar domínio e te erguer novamente. Talvez você olhe para sua família e fala: não tem jeito, Deus vai restaurar a sua família. Talvez você olhe e fale bem assim: poxa vida, a enfermidade está aí. Deus está dizendo que Ele vai curar. Talvez você fala: quando é que eu vou conhecer a Deus de verdade? E Deus está dizendo: tem salvação para você hoje. Tem salvação para você hoje. Deus vira para Jacó e fala: eu farei você herdar essa terra. Você será próspero, e a sua descendência será grande como as areias da praia do mar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Exatamente as mesmas palavras que Deus falou para Abraão. Naquele momento Jacó fala: é Ele, é o mesmo Deus que mandou o meu avô
sair de um lugar para o outro. É o mesmo Deus que impediu que o meu pai morresse naquele dia. É Ele que fala comigo. Jacó saiu recebendo uma palavra de promessa do seu pai. E isso é válido, porque era uma autoridade sobre a vida dele. Mas agora ele recebe o decreto dos céus com a unção de Deus sobre a vida dele. Talvez um dia você recebeu alguém que lançou uma promessa de Deus na sua vida. Falou: Deus vai fazer isso, Deus manda te dizer que vai acontecer isso. E você ficou com aquilo dentro de você e falando: quando? Hoje os céus trazem decreto sobre a sua vida. E a unção que você precisa para que a promessa de Deus se cumpra é derramada sobre a sua vida nessa noite. Deus está falando que a promessa dele vai acontecer. Jacó acorda. De repente ele abre os olhos e fala: eu estava sonhando. Mas não era um simples sonho, era a revelação dos céus. Ele vira e fala: Deus estava aqui e eu não sabia. E talvez é assim que você encontra. Fala: poxa vida, em tantas dificuldades da minha vida, Deus sempre esteve ali ao meu lado, tentando me guiar, tentando me cuidar de mim, tentando me conduzir, e eu não sabia. Então abra os seus olhos e veja que Deus está do seu lado. Então abra o seu coração e sinta que Ele está tocando em você. Ele vai e fala que não é outro lugar a não ser a casa de Deus. O esconderijo do Altíssimo. Deus te trouxe aqui hoje para falar que Ele está ao seu lado e que nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Nós somos casa de Deus. E agora chega o momento mais maravilhoso dessa passagem. Jacó acorda. Ele tinha dormido, ele tinha deitado sobre uma pedra. Ele olha para aquilo que estava deitado na vida dele. Uma pedra. E uma pedra deitada é uma pedra para entulhar, para acabar com tudo. Ele olha para aquilo que parecia ser o fim da história dele. Ele olha para aquilo que parecia que era o entulhar dos sonhos dele. Aquilo que parecia que já tinha tudo acabado. E ele fala que a pedra deitada precisa ser erguida. Ele pega aquela pedra deitada e agora ele coloca ela de pé. Aquilo que antes era apenas um local de deitar, agora se torna uma coluna, se torna um referencial, um marco da mudança de Deus na vida dele. Como nós começamos a dizer, aquilo que te aflige, aquilo que muitas vezes suga a sua força e parece que vai te jogar lá embaixo, te fazer cair, deitado, prostrado, é aquilo que Deus vai usar para erguer a sua vida como uma coluna para Deus. Porque toda vez que você olhar para aquela situação, você vai falar: ali Deus mudou a minha história. Toda vez que você olhar para aquela situação, você vai falar: Deus usou aquilo para me transformar, para me tirar de uma zona de conforto e mudar a minha fé, para me construir uma pessoa que crê no Deus Todo-Poderoso, para realizar a experiência que eu precisava para ver que Ele existe. Jacó ergue aquela pedra, Jacó unge aquela pedra, e Jacó faz uma aliança com Deus. Ele fala: se o Senhor for comigo e me proteger. O texto do Salmo 91 declara: Ele dará ordem aos seus anjos para que nenhum mal te aconteça. Em outras palavras, Ele vai te proteger. Jacó fala: se o Senhor me proteger, me levando em paz, cumprindo tudo o que o Senhor disse, então o Senhor será o meu Deus, e eu serei teu servo. Tudo que eu receber eu darei o dízimo.
e eu terei uma aliança perpétua com o Senhor. A história de Jacó segue. Deus cuida de Jacó em todos os detalhes, como ele prometeu. Jacó volta, passa por aquela pedra e fala: Deus é fiel. Se você ver relatos bíblicos adiante, você vai ver algo interessante. Porque quando nós lemos de Gênesis, fala que Deus aparece para Jacó e fala: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac. Mas quando você começa a ler textos posteriores, você vai ver que não existe essa expressão. Se você conversar com um judeu, com alguém que está na terra de Israel, você vai ver que eles não oram falando o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. O que está escrito na Bíblia a partir daí, o que um judeu usa para poder elevar aos céus a sua voz e orar, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Até então era uma história de Abraão, até então era uma história de Isaac, mas agora passa a ser a história de Jacó. Agora ele passa a ser reconhecido como aquele que vive a promessa de Deus. Até então, você olhava para a sua vida e você enxergava o que Deus fazia na vida dos outros. Até então os outros olhavam para a sua vida e talvez não visse quem Deus era de verdade. Mas a partir de hoje, é o Deus da sua vida. É onde você vai enxergar Deus nos mínimos detalhes. É onde as pessoas vão olhar e falar: é o Deus dela, é o Deus dele. Ali tem fé, ali tem oração, ali tem conhecimento da palavra de Deus, ali tem milagre, ali tem realizações, ali tem manifestação dos céus. Porque você é o filho amado em quem Deus tem prazer. Aleluia! Glória a Deus! E como nós fechamos? Jacó saiu um rapaz e Jacó volta um homem. E eu não digo isso simplesmente por causa que a idade dele mudou. Eu não digo isso porque antes ele era solteiro e agora ele volta casado. Não. Ele tinha saído com a situação emocional abalada. Ele tinha saído talvez com falta de esperança. Ele tinha saído com um questionamento do que seria. Se você começa a ler os textos da volta de Jacó, em vários momentos ele via Deus agindo. Ele passa em Peniel, ele passa em Manaim, e todos esses momentos ele se depara com anjos do céu, ele se depara com ministrações celestiais, ele se depara com o próprio Deus, e a sua história é transformada. Eu quero dizer que a partir de agora, o que o Espírito Santo de Deus quer fazer é mudar o seu modo de enxergar as coisas, e você começar a enxergar Deus nos mínimos detalhes da sua história. É você ver anjos celestiais vindo sobre a sua vida. É você se deparar com o próprio Deus e Ele mudar a sua história. Porque algo novo vai acontecer. Porque hoje você está no esconderijo do Altíssimo, recebendo a ministração dos céus, o decreto celestial, que Ele dará ordem aos seus anjos, para que nenhum mal te suceda. Tudo que vai acontecer na sua história será uma construção de Deus, para que a sua fé seja inabalável. Para que a sua fé seja inabalável.